Oi, pessoal, todos bem? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, sou Michelle Molina, eu trabalho como taróloga e eu fiz um atendimento recentemente de uma pessoa que estava indignada pelo ato de uma outra pessoa, né, que cometeu com ela e ela queria saber ali se essa pessoa, o que estava na cabeça dessa pessoa, se essa pessoa de repente ia pagar pelo que fez, o que se ela podia estar fazendo alguma coisa. Era aquele contexto de que a pessoa quer se vingar, sabe? Está se sentindo indignada, frustrada, muito mal mesmo, pelo comportamento de uma pessoa que ela não esperava, né? Julgava que jamais ia acontecer tal situação e a pessoa acaba traindo e a pessoa não consegue virar chave, sabe? Não consegue perdoar. E coincidiu que à noite eu fui ler mais um trechinho do livro que eu estou lendo, né? Casos de Apometria, do Ricardo Sanfilippo. É muito maravilhoso. E eu me deparei com uma história aqui de uma mulher que ela não estava muito bem, né? Estava acontecendo alguns problemas financeiros, que ela levou um golpe de um sócio do marido dela. E ela ficou com os bens bloqueados, tudo, e estava sendo um caos. Ela procurou casos de apometria e foi detectado ali que em outra vida, já viveu esse drama com essa pessoa, sabe? Onde uma roubou a outra, depois a outra voltou para se vingar, aí pegou de volta e ainda se vingou fisicamente dessa pessoa, aí essa pessoa conseguiu novamente se vingar e virou aquele ciclo em que eles viveram essa existência. Indo atrás do outro, um se vingando do ato do outro, e acabou que morrendo, né, desencarnando e carregando ainda esse drama para essa mesma existência. Então, assim, aquela coisa de eu me vingo, o outro se vinga, eu sinto que estou no direito de cometer um ato, o outro também, e acaba virando esses karmas incessantes que a gente vem encontrando com essas pessoas, com essas mesmas energias, para que a gente consiga olhar para essa situação de uma forma diferente. E o que eu gostaria de dividir com vocês hoje no nosso bate-papo é sobre o perdão. Sobre essa reflexão que eu tive, né, através desse atendimento, através dessa leitura, com as coisas que já se passaram na minha vida, com tudo que eu já estudei, né, que tenho estudado em relação ao perdão. E eu queria trazer aqui para você o meu ponto de vista, né, apenas uma ideia, né, que não precisa ser construída em cima dela, cada ideia tem que ser desconstruída mesmo, né, que cada um tem a sua. Mas, enfim, o perdão, o que seria o perdão? Eu percebi, eu entrei num consenso, talvez isso mude com o tempo, tá? Eu ouço algum comentário, algum vídeo, alguma percepção nova e acaba mudando lá na frente. Mas hoje, a minha chavinha que tenho para perdão é da seguinte maneira. Eu vejo o perdão como algo que se chama ato material, que é isso que dentro do espiritismo, que eu estudei, né, essa vibe mais espiritualista, através de outros livros também, o que seria esse perdão de, perdoar o outro, né, o que te ofendeu, mas como assim, né, você perdoar e deixar isso passar? Então, eu busquei uma reflexão sobre isso e eu consegui entender o quê? Que esse ato desse perdoar seria você esquecer essas ofensas. E o que seria esquecer essas ofensas? Não é uma amnésia, tá? E começaram a mexer com furadeira, não sei se vai atrapalhar o vídeo, vamos ver. Qualquer coisa eu pauso aqui e volto outra hora. Mas enfim, o que seria? Você não tem uma amnésia para esquecer, você vai lembrar do fato, mas a maneira como você se comporta, como você reage, como você alimenta, qual o sentimento que vem em você ao lembrar dessa atitude, o que acontece? Se você não perdoar e você querer se vingar, vai virar uma bola de neve. A pessoa quando a pessoa comete alguma atitude com você, o que vai te ferir é o seu ego. Se você se deixar levar pelo seu ego, que vai estar machucado, ofendido, se achando injusto, você vai querer ir lá bater nessa pessoa, xingar essa pessoa, expor essa pessoa, falar mal dela de todo mundo, para todo mundo, o quanto ela foi sacana com você, o quanto essa pessoa não é digna, enfim, você vai querer atrocidade. Mas isso é somente o seu ego que está aqui materialmente ferido, emocionalmente indignado. E aí, o que acontece? Você vai olhar para aquela situação e você vai querer fazer isso, se vingar. E ao se vingar, essa pessoa é capaz de receber a mesma moeda ou até um pouco a mais e ela se sentir injustiçada, não tendo a compreensão de que foi porque ela cometeu aquilo, porque ela vai justificar a atitude dela também.
E aí, o que que acontece? Você vai lá, você se vinga, essa pessoa, de repente, cria um ódio ainda maior do que você fez, pelo que você fez, e vai querer se vingar novamente de você, de alguma forma. E aí fica essa mesma situação que eu comentei aqui do livro para você. Você acaba carregando aquilo com você. E isso aqui não é nada bom. Então, o que que você poderia extrair, que é o que eu extraí dessa situação? Você se deixando levar pelo não perdão desse ato que foi cometido, você tende a alimentar o seu ego, ir lá revidar e você ainda receber um troco em cima disso. Pode ser que no ato em si você se sinta maravilhoso, olha, fiz, faria de novo, fiz bem feito. Mas é aquela vitória em glória que você vai lá, arrebenta a boca dessa pessoa, deixa ela destruída, sem nenhum dente, bem feito. Quero ver ela fazer isso agora, quero ver ela aparecer no mundo. Só que ao mesmo tempo você fica com as suas mãos todas machucadas, todas sujas. Então é algo que, egoicamente, você se satisfez. Mas se você for olhar para o fundo da sua alma, você vai perceber e vai sentir que aquele ato que você fez, como eu pude fazer isso? Como eu fui capaz de fazer? As minhas mãos faz isso. Esse ódio que eu estou alimentando, ele é meu. Então talvez você se sinta tão sujo e suja quanto essa pessoa, ou até pior. Aí o que, que vai acontecer? O seu ego vai aparecer aqui de novo, vai justificar, ah, mas você fez isso porque ela fez aquilo, porque ele fez aquilo, porque mereceu. Então você entende que é uma briga incessante de ego. Então, eu entendi que você perdoar essa situação pelas ofensas é você entender que da maneira como você vai querer se vingar, alimentando o seu ego, você tende a se machucar ainda mais, você tende a se sujar ainda mais, você tende a se conectar energeticamente a mais com essa pessoa e com essa situação, nesta mesma vida ou numa próxima existência, que você vai carregar, e aquela pessoa talvez carregue um ódio ainda maior com você, que ela pode não te encontrar aqui na Terra, mas ela vai te encontrar energeticamente e vai fazer de tudo, vai mover o céu e o inferno, para quem acredita no inferno, para te encontrar energeticamente, seja numa outra vida que você tenha 2 anos de idade, ela vai querer pintar e bordar. Então, energeticamente, vai estar criando um bolo todo. Mas o que que acontece? Tá falando para você ser tapado? Não. Tá falando para você ser idiota? Não. Tá falando para você, ai, você boazinha? Não. Essa situação que essa pessoa cometeu com você, que você acha que foi tão injusto, que você não está conseguindo perdoar, ou que você sente que precisa perdoar, o que que você pode estar fazendo materialmente? Materialmente é no sentido assim, dentro da justiça, independentemente se a justiça vai ser certa ou não, tá? Se vai ser justa ou não, não estou falando disso. O que, que dá para você fazer? Gerou indignação, raiva? Não estou falando para você colocar por debaixo de tapete esse sentimento. Gerou, mas não deixe que o ego tome a ação, tome a frente das suas condutas, da sua ação. Olhe para aquilo, o que, que dá para fazer? Dá para conversar, dá para chamar o chefe, dá para processar, dá para cobrar. O que, que dá para você resolver materialmente? É isso? Ah, mesmo assim eu fiz isso e foi pouco. Deixe a ação, o retorno na mão do outro. É você entender que tudo coopera para o seu bem. Se aquela situação, independentemente de materialmente você ter ido lá e buscado formas e meios que sejam dignos, né, para você, e mesmo assim não teve uma movimentação, um retorno que você considera justo, você tem que entender que aquela situação, ela tem uma lição para te dar. Todo ato tem uma lição, toda situação tem uma lição para nos ser passado. Independentemente se saiu do jeito que a gente quer ou não, alguma coisa a gente vai aprender ali. De repente, a não confiar, a prestar mais atenção, a saber aonde a gente vai depositar nossas energias, para quem merece nossas energias, algum ensinamento tem ali. Ali no aqui e no hoje. Energeticamente, espiritualmente, ali tem algo maior, kármico, que às vezes é uma situação que você passou, que você carregou de outra vida, que você pode ter sido o algoz ou a vítima, mas que agora você ia precisar, ó, na outra eu fui lá e enfiei uma faca, enfiei uma espada, fui lá e degolei. Nessa aqui eu não vou fazer isso, nessa aqui vai me doer, eu vou carregar um pouco, mas eu não vou cometer o ato. Então eu perdoo. O perdoar é olhar, fazer o que precisa fazer de uma forma íntegra. Se não for resolvido, é falar, eu não vou pôr a mão, vou sentir raiva, tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem se sentir indignado, tá tudo bem também desejar que aquela pessoa se esfola, mas sem desejar no sentido de ficar alimentando, praguejando. É aquele sentimento, é o seu lado sombra, vai vir a raiva, beleza. Mas eu não vou deixar a minha raiva e nem o meu ego ser maior
que eu, ser maior que eu, corromper a minha indignidade. Então, eu percebi que o perdoar, o ato do perdoar, é isso, para eu não carregar algo mais kármico e não perder a minha integridade, a minha dignidade por conta de uma pessoa que não merece isso, porque eu vou morrer junto com ela, eu vou apodrecer junto com ela e eu vou me sujar ou me sentir tão sujo ou ainda pior que aquela pessoa. Então, não é sobre isso. E tem também o ato do perdoar, que é aquela coisa incondicionada, o que você percebe, que está escrito, que as pessoas falam que eu tenho que perdoar, você tem que perdoar, e você sentir que você tem que perdoar para você se sentir boazinha, para você se sentir uma pessoa digna, para sentir que a sua alma vai ser salva caso você perdoa essa pessoa, essa situação, é onde você sente, percebe que se você perdoar, aquilo vai gerar de alguma forma algum tipo de salvação. Só que aí é que está o problema. Como que você vai perdoar uma situação nesse sentido, que é condicionado, sabendo que está incoerente com o que você está sentindo? Aí você fala, não, eu perdoo, eu não carrego nenhuma mágoa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Só que você vai virar uma pessoa hipócrita com seus próprios sentimentos, porque aqui materialmente você até fala que perdoou, você até tenta interagir com a pessoa ali, né? Perdoa, volta, reata uma amizade, reata um relacionamento, mas no fundo você sempre tá com o pé atrás, sempre tá com o pé atrás, ou sempre tá de uma forma emocionalmente que você ainda nem percebe que você tá criticando essa pessoa, essa conduta. Então você acaba sendo uma pessoa hipócrita de si mesma, porque você fala que tá perdoando, mas por dentro você tá muito mal com essa história. E você finge que realmente está bem, mas na calada da noite, a sua consciência te diz totalmente outra. Então existe essa incoerência de você empurrar para debaixo do tapete um sentimento que você ainda não conseguiu digerir. Sabe? Eu vou perdoar essa pessoa. E agora eu amo, sendo que você não consegue confessar nem isso para si mesma. Entende? Porque aquele ato lá não foi uma coisa genuína. Então, quando você entende que essa história do perdão, ele precisa ser através de um entendimento apenas. Eu passei a enxergar desta maneira, tá? Que o perdoar não é assim a necessidade de, eu te perdoo, ou que o outro precisa vir pedir perdão para mim, porque ele fez eu sentir algo, ele me fez perder o meu emprego, ele me fez perder o meu marido, ela me fez perder uma pessoa. Sabe, a necessidade de se sentir perdoada e a necessidade do outro pedir perdão para você. É você entender a situação, é você entender o campo emocional que existe por trás disso. Porque o que acontece? Neste cenário, eu não sinto que eu preciso pedir perdão para uma pessoa. Me perdoe por ter feito isso com você. Porque esse poder, ele não é meu. Eu apenas fui a ferramenta para que ele se sentisse assim. Eu cometi algo que é injusto, que é errado, mas quem se sentiu assim, ofendido, machucado, foi ele, foi ela. Então, quem tem o poder de sentir isso ou não é aquela pessoa, a maneira como ela enxerga. Então, o que eu dignamente posso fazer é, Maria, me desculpe por eu ter sido a ferramenta que te despertou isso. Me desculpe por eu ter sido a ferramenta que causou isso em você. Eu não queria, mas é o que eu entregava, eu agi pela impulsividade. Então é você sentir a sua alma mais leve e mais livre por você reconhecer que você despertou algo na pessoa. Então, porque para você não carregar esse peso também da culpa de você sentir que, poxa, eu fui uma sacana, né, na vida da pessoa. Olha o que eu fiz, olha, eu traí, eu menti, eu fiz isso. Então, me perdoa no sentido de me desculpa por eu ter despertado isso em você. E o outro vai vir pedir perdão para mim de um ato que fez, mas o meu campo emocional estava pedindo exatamente aquela situação. Essa pessoa, ela vai vir pedir perdão para mim por ela ter sido a ferramenta. Aí, sim, poderia ter essa consciência dela vir pedir perdão para mim, a desculpa, por ela ter se sentido mal, de perceber que ela estava carregando todo um campo emocional que ia me fazer despertar tudo isso. Então, ela também foi uma ferramenta. Ela precisa se perdoar, lidar com a culpa dentro dela. Mas se isso vai aliviar para ela o fato dela chegar até mim e pedir desculpas
por ela ter sido essa ferramenta, é porque ela está se despertando para outros valores e ela vai começar uma jornada de autoconhecimento e de se lapidar. A mesma coisa comigo. Então, eu perdoar alguém, na verdade, é eu entender que aquela pessoa, ela trouxe para mim tudo o que eu precisava viver naquele momento, toda essa injustiça, tudo isso de ruim, que eu percebo que é ruim, no meu campo, porque eu precisava, ela foi apenas uma ferramenta. Então, quando eu entendo que essa pessoa só trouxe aquilo que eu precisava viver, que eu precisava despertar, que eu precisava alimentar, que eu precisava desenvolver em mim, eu não preciso mais pedir perdão, eu igualo, ela tá de igual por igual para mim. Ela me deu apenas aquilo que o meu campo emocional estava pedindo, que a vida estava pedindo de para crescimento. Então, essa pessoa, ela trouxe para mim uma situação de compatibilidade, ela estava na mesma energia que eu estava precisando. Ela trouxe uma lição que o meu campo estava pedindo. Então, ela fica nesse mesmo patamar que eu. Então, eu não dou para ela esse poder, essa força de que ela pode fazer alguma coisa aqui, ela só foi a ferramenta, e eu só entendo aquilo de ruim, de bom aqui materialmente, aquilo me ferrou, aquilo me trouxe um desconforto, mas quando eu entendo que tudo que me acontece coopera para o meu bem, é algo que vai me impulsionar para uma evolução, eu entendo também que dentro dessa situação não existe o certo, não existe o errado, e não existe algo que é para atrapalhar a minha evolução, porque a gente também cresce no meio dos espinhos, a gente também cresce e evolui no meio da dor. Então, para nossa alma, para nossa caminhada, para nossa jornada espiritual desde as outras existências, essa situação que a gente vê aqui como ruim, como desconfortante, como, né, algo que é difícil de digerir, na verdade, aquilo está trazendo um grande ensinamento para nós. Então, tudo começa e acaba terminando no amor. Aquele ato me desenvolveu uma força, me desenvolveu atitude, me trouxe para mim um nível de maturidade que eu precisava, que a minha alma precisava passar. Então, o perdoar nesse sentido entra nessa consciência de que tá tudo certo. Então, se eu olho que tá tudo certo, que eu tive um aprendizado, que eu atraí uma situação que eu estava precisando para minha evolução, eu não preciso perdoar nada, tá tudo certo. Como que eu vou perdoar uma coisa que, na verdade, cooperou para o meu bem, que trouxe um ensinamento, que me trouxe um nível de consciência, ou pelo menos uma ideia para ser trabalhada de outra forma. Então, quando a gente consegue realmente compreender que essa atitude fez parte de algo maior, eu não tenho nada que perdoar, eu tenho algo para agradecer. Puta, meu, obrigada aí por ter ferrado comigo, que se você não tivesse ferrado comigo, eu não teria aprendido isso, isso, isso. Se você não tivesse fechado essa porta para mim, eu não tinha aberto essa, hoje eu não estaria assim, assim, assado. Então, tudo coopera para o bem, então eu não tenho que perdoar nada. Eu não tenho que perdoar nada, eu tenho que agradecer. Só que é difícil na prática, né? Porque o nosso ego quer o quê? Quer o perdão do outro, o nosso ego quer que o outro venha pedir perdão pelo que fez a gente sentir. Só que quando a gente entende que ele não fez a gente sentir nada, quem olhou essa situação dessa forma fui eu. Como eu já disse num outro vídeo aqui, não são as coisas que nos perturbam, mas nossa visão sobre elas. Então, o que nos perturba não é o que o outro está fazendo, me traindo, me julgando, me fazendo isso, mas a maneira como eu enxergo essa situação, o sentimento que eu crio sobre esse ato que eu estou vendo, sobre essa situação que eu estou ouvindo. Então, a ideia do perdão já acaba por aqui. Já acaba por aqui. Então, eu quis trazer essa reflexão para vocês de algo tão profundo que para mim tem sido profundo, né? Até a maneira como eu estou aqui passando para vocês. Mas é porque assim, eu cheguei num ponto em que eu olhei para algumas pessoas, algumas situações que chegou a me fazer cair o cabelo de tão estressante, de tão indignada que eu fiquei, e eu tentei recursos, tentei fazer uma coisa, tentei ir atrás de outra, mas eu percebi que tudo que estava me movimentando era um ego ferido, de me sentir injustiçada, que eu queria que a pessoa agisse de outra forma, por que essa pessoa fez desse jeito? Eu que estava ali, toda de coração aberto, aí você conversa com a pessoa, percebe a comunicação da pessoa, a pessoa ainda vem com várias justificativas, como se a pessoa nunca tivesse feito nada, que não teve um ato de maldade, que as coisas foram acontecendo e acabou te prejudicando. Ou seja, a pessoa, dentro da cabeça dela, dentro da consciência dela, dentro de tudo que essa pessoa passa, ela ainda vai ter uma desculpa, sabe, uma justificativa para o ato dela, e para ela tem coerência. Então, assim, meu Deus, como que eu vou mudar
fazer essa pessoa enxergar o meu valor, a cagada que ela fez comigo, o quanto isso me prejudicou, sendo que ela está cheia de justificativa. Então, se eu deixar me levar por esse ego ferida, eu vou levar minha justificativa, a pessoa vai levar a justificativa dela, que ela fez só para se defender, ou que ela fez por necessidade, ou ela fez por qualquer coisa. E a gente vai ficar nesse duelo, entende? Aí eu vou gerar uma coisa para ela, ela vai gerar para mim, eu vou crescer de ódio, ela vai crescer de ódio, eu vou me vingar, ela vai se vingar, e a gente vai arrastar isso pro resto da vida e ninguém evolui. Então, eu precisei olhar para isso e começar a devolver para cada um o seu lugar, o seu poder, sabe? E entender que tudo realmente está cooperando para minha evolução. Então, eu procurei olhar o que materialmente eu já conversei, o que materialmente eu já fiz, o que está no meu alcance. Se eu fazer o atuar, quais são as consequências? Eu consigo bancar essas consequências? Não consigo? Então deixa eu ficar quieta. Eu ficando quieta, quais são as coisas ruins e boas dessa situação? Eu vou conseguir bancar? Vou. Então é essa que eu vou fazer. Tá? Então, olha ali. E agora essa parte do ego, de me sentir injusta, de me sentir indignada da pessoa estar vivendo assim, vivendo assado, sem perceber que, sei lá, a justiça não está sendo feita? Quem diz que não? Às vezes, materialmente, sim, a pessoa rouba, a pessoa mente, ela nunca é desmascarada, ela nunca foi presa, nunca aconteceu nada, muito pelo contrário, saiu viajar, saiu para passear. Mas e emocionalmente, espiritualmente, como será que está o coração dessa pessoa? Como será que está o campo emocional dessa pessoa? Como será que está a alma dessa pessoa? Será que não existe um vazio? Será que não existe um remorso que aparentemente ela está fingindo estar tudo bem, mas dentro dela ela não tem aquele ato de dignidade, de ato genuíno de chegar e falar: me desculpe por ter cometido isso com você, de ter sido a ferramenta disso que eu percebi em você. Eu sei que nada aqui vai mudar, mas eu quero me pedir desculpa por esse ato. É o ato de perdão que ela sente. Dentro desse sentido que eu passei para vocês, o que seria o perdão. Então, o perdão seria realmente olhar isso tudo, entender o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito, trabalhar aqui esse ego que está se sentindo injustiçado e, mais uma vez, olhar para o campo emocional. Por que que eu me sinto assim? Quando ela comete, essa pessoa comete esse ato comigo, quando ele faz isso comigo, o que é que eu sinto? Esse sentimento, de onde ele vem, quais foram os outros episódios que eu já vivi assim? Porque tem um ensinamento na jornada de vida em relação a isso. Por que que você está sentindo assim? Eu descobri que esse meu ato, esse meu sentimento, estava através de uma rejeição, de um abandono de infância, e que eu não percebi que eu estava atraindo esses tipos de situações, de vínculos, desde a minha infância, com amiguinho de rua, na minha época da minha adolescência, eu percebi que as situações foram diferentes, mas essa injustiça que eu senti diante desses atos foram iguais às outras mesmas situações. Então, eu tive que olhar para isso de uma forma diferente. Então, hoje eu entendo que esse perdão nada mais é que você distanciar do ego e saber lidar com as emoções que aqui fica, olhar para isso e entender que tudo isso foi ferramenta, está sendo ferramenta para você trabalhar essa indignação, esse sentimento que apareceu em você. Então, é quando eu coloco todo mundo no seu lugar, compreendo que todo mundo foi ferramenta para trazer uma evolução para mim. Mas agora, esse ponto do evoluir, o que eu preciso aprender aqui é o autoconhecimento, é quando você precisa dominar a si mesmo, quando você precisa ter a humildade de entender que você tem as suas sombras, você não deve empurrar ela para debaixo do tapete, você precisa confrontá-la, entender que ela está ali, compreender que ela está se manifestando, mas entender que essa sombra ela não precisa ficar em evidência, ela não precisa estar te controlando. É uma sombra que você consegue melhorar? O que eu posso estar fazendo para, sabe, diminuir isso, para entender aquilo e agir? É não deixar que ela sobressaia você, mas entender que ela faz parte, que tá tudo bem ela aparecer, mas a maneira como você vai reagir, você vai caminhar com ela. E você procurar despertar cada vez mais o seu lado luz sobre toda essa situação. Então, autoconhecimento, de você entender de onde vêm essas emoções, quais são as raízes sobre elas, como você vai passar a interagir e lidar com essas situações para na hora que for surgir outras provas e outros desafios da sua vida, se você vai encarar de forma diferente. Então, esse é o aprendizado que eu tive diante do perdão, no sentido mais do me desculpar ou sentir desculpada por um ato que é natural, um ato que só veio para minha evolução, porque Deus, para mim,
ele não erra, não é injusto. Então, tudo que acontece, tanto de bom, maravilhoso, e de ruim e de péssimo, tem um ensinamento de amor profundo para comigo, para que eu evolua. Então, ao invés de eu esperar que o outro me perdoe, eu vou agradecer, me sentir grata por ter trazido uma ferramenta que, por mais que tenha sido difícil para mim, me fez eu despertar, tá bem? Então, aguardo vocês aqui no próximo vídeo, para o nosso próximo bate-papo. Se inscreva no canal, esse canal é novo, e até mais!